Hoje eu quero compartilhar aqui com você nesse vídeo algo que mudou completamente a minha visão e o meu entendimento sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre dinheiro, eu vejo sobre a vida num todo, né? São os ensinamentos do Joe Dispenza. E tudo aquilo que ele está falando ali, eu vejo que mudou a minha forma de. Até mesmo a minha forma de fazer os atendimentos mudou a partir disso também. Que é para cada vez mais as pessoas estarem cada vez mais conscientes, né, do, sobre as suas emoções. Porque a gente fala, veja que a gente fala, Michelle, eu tô consciente, só que a gente não tem ideia do que é ser consciente mesmo. A gente não entende a palavra consciente e consciência, são duas coisas completamente diferentes. Mas é que eu quero trazer para vocês sobre Joy Dispenza. E tudo que ele vai explicando, gente, é coisa assim tão fantástica, mas também é algo tão fácil de aplicar. E muitas vezes a gente espera algo grandioso, algo difícil para aplicar na vida, sendo que você já tem todos os recursos. Vai fazer meditação. Já começa por aí, é o que Joy Dispenza ele mais ensina. Medita, para, silencia a mente, sente o corpo, entende as suas emoções, para de ser dominada pelas emoções. Na verdade, a gente é seres humanos dominados. A gente não está consciente, a gente vive numa programação. E essa programação ela é emocional e ela é do passado. O que muitas vezes vocês pensam é que a vida, né? Vocês vêm assim pensando, né? Ah, Michelle, a vida ela é linear, né? Me diz ali, ó, um ponto, eu tô aqui. Ah, eu quero chegar aqui. Nossa, e é só atravessar isso. Não, gente, a vida não é linear. A vida, ela é assim, ó. Mas você quer que ela seja linear. Se te apresenta uma vida linear, foge porque tá errado. A gente é esses altos e baixos aqui, esses altos e baixos. E assim é a vida. Porque sempre que existe, ó, digamos ali, eu vou lá no fundo do poço, vai ter alguém, algo que faz você levantar. E de novo, porque esse é o movimento da vida. Então não venham dizendo assim, ó, ai, Michele, eu fiz um processo e eu já fiz ali o meu processo. A gente pensa que fazer terapia eu fiz uma vez, nossa, você fez uma vez, que bom, que deu certo. Te tirou do fundo do poço? Te tirou. Você ergueu. Mas veio outro desafio e te caiu de novo. Aí a gente pensa assim, ah, mas eu já fiz lá atrás, Michele. Ah, é? Então você não quer crescer porque a vida, ela não é linear. Sabe como a vida é, na verdade? A vida, ela é uma aspiral crescente. Isso é a vida. Ela é uma aspiral que cresce. E você está nesse jogo aqui para jogar dentro dessa aspiral. Aí você acha que a vida é linear, assim, ó. Só que ela não é, ela é assim, ó. E aí você tá aqui para evoluir. Só que vocês estão caindo para baixo em vez de subindo. Todas as vezes que você repete um padrão, você não tá evoluindo, você tá se afundando mais. Você fica parada, você se afunda mais. Você vai indo mais para baixo. Porque essa espiral crescente, ela vai te jogar para cima, sempre, tá bom? Então aqui, você, ó, a vida é uma linha reta? Não. O que que você entendeu? Que ela é esse alto e baixo, tá? E todo e qualquer padrões se repetem na sua vida. Porque já viraram o seu piloto automático. Vamos trazer aqui, segundo os ensinamentos de Joe Dispenza, nós vivemos num piloto automático da mente e das emoções no corpo. O Joe Dispenza ele fala muito sobre uma coerência cardíaca. Essa coerência é tudo que você manda para um campo.
tudo que esse campo representa, Joe Dispenza fala desse campo como um campo quântico ali. Tá? E você pode imaginar ele como Deus, o Criador, tá bom? Eles chamam de campo quântico. A como é que eu vou dizer assim? A ciência, ela dá outras formas para aquilo que, porque ela não quer misturar religião com esses dogmas que a religião tem dentro dessa estrutura da ciência, mas a ciência ela entende que existe esse campo, que esse campo é a sua resposta para essa coerência cardíaca. Foi isso que ele entendeu, vivendo na prática, tá? Aí Joe Dispenza ele fala sobre o cérebro, ele guarda as memórias, o corpo, ele guarda as emoções. Aí tem muita gente, mas eu entendo, entende nada, gente. A ciência, né? Eles têm dados ali que é os dados que eles mais ou menos falam, tá? Como que você vai entender, estar consciente de algo, sendo que 5% do cérebro, o cérebro, ele repete. Aí você quer estar, ai, deixa eu lá, faz força, vamos resolver esse problema ali. Faz força com a mente. E sabe o que a mente vai trazer? Mais do mesmo, porque está na programação dela. Aí você está lá fazendo força no seu pensamento. E ela vai te entregar mais do mesmo. Porque mente, cérebro é programa. O corpo é toda uma reação emocional. Aí as suas emoções é medo, insegurança, abandono, rejeição. O corpo já está acostumado com isso. Mas eu quero, Michele, um relacionamento feliz. Sério? E você olha para aquilo, as suas emoções? Mas, Michele, eu quero mais dinheiro. Sério? E você olha para as suas emoções, para os seus padrões internos? A sua mente ela está programada para a quantia que você tá para receber, porque ela só quer te manter segura, porque ela tem uma programação. E Joe Dispenza ele fala sobre isso. O corpo ele já entendeu o que ele tem que funcionar e ele só vai te trazer aquilo que é familiar dentro dos sentimentos que ele tem. Eu me sinto frustrada. Parabéns, você está recebendo frustração. Você mudou? Você, de hoje de você fala assim, você está vivendo o presente, achando que você está vivendo o presente, mas você está vivendo o passado. E toda a informação que você colocou nele. Eu gosto muito da história do Joey, porque ele foi um cara que se superou, e através dessa superação dele, eu convido você a ler o livro dele, Como se tornar sobrenatural ali, né? Ele não fala nada, não é misticismo, gente, não é ciência. Ele está falando de um campo que existe. A ciência já está comprovando isso através, ele chama de campo quântico, hoje tem tantos outros nomes. Greg Braden chama de matriz divina. Como é? Rupert Sheldrake chama de campos morfogenéticos. A constelação chama de seu sistema familiar ali. Né? Aquele campo da constelação ali, que é o campo também é morfogenético, né? Mas a gente chama aquele campo da constelação e é o campo sistêmico da sua família. Eu gosto também de chamar esse campo de campo emocional inconsciente. Para que não haja também religiosidade, porque não é ciência. É ciência. Só que você quer entender ciência com base na religião, não dá. Você quer entender ciência, como você funciona, aí eu posso te ensinar, porque o que acontece muitas vezes? Inconscientemente a gente se trava por causa disso, a gente quer uma pílula mágica, não existe pílula mágica. Se te vendem na internet pílula mágica, é mentira, foge. Porque Joe Dispenza fala assim, todos os recursos estão dentro de você. Quando que você vai parar de viver no passado e aprender a viver no presente? Como? Se você reage igual, sente igual, pensa igual.
Você já criou toda uma identidade. Ele fala assim, não tem como. Então, todas as vezes que você vai meditar, ele fala, você já tem que sair dali uma outra pessoa. Sendo essa pessoa que você deseja tanto, agindo, sentindo como essa pessoa, principalmente sentindo como sendo essa pessoa. Porque é isso que Joe Dispenza ensina ali. Só que o que a gente faz? A gente não acredita, a gente acha que ter fé é acreditar quando vier, ter fé é agir mesmo. Eu tenho fé, então eu vou agir, eu vou sentir que eu já recebi, que já é meu. Isso é ter fé que o Joe Dispenza fala. Imagina assim que você está usando um óculos, tá? Comigo. Imagina, você está usando um óculos. E o seu óculos, todos nós usamos um óculos, vamos fazer de conta assim, todos nós, a gente vive numa matrix. Essa matrix, hoje a gente vê muito esse óculos que faz a gente ver 3D, né? Um óculos que faz a gente viver uma realidade ali no computador. Imagina que todo mundo usa um óculos, só que cada óculos dos seres humanos a gente tem óculos diferente, porque cada óculos o seu óculos, o meu óculos, eles são invisíveis. Só que a minha lente, ela tá programada para viver experiência emocional do que ela já programou. Rejeição, o abandono. Você está programada para viver na escassez, no medo, na tristeza. Então, o seu óculos, o seu 3D, vai só te mostrar essa realidade. Para quê? Porque você tem que enxergar isso, porque você programou corpo e mente, coerência cardíaca, você precisa entender que corpo e mente, corpo e coração, eles têm que trabalhar juntos. A gente quer que eles trabalhem separados, não. E a gente quer. O que acontece também? Michele, eu compreendo. Só que coerência cardíaca, ele fala, coerência cardíaca. Quem cria essa realidade? Coerência cardíaca, o coração, sentimento. O pensamento, ele é só a historinha que você está contando com base em toda uma programação, um histórico emocional. Então, a mente ela vai trazer a historinha de, você fez aquilo ali, tá vendo? Ó, você dá justificativa, a mente adora dar justificativa para justificar o que você deixou de fazer por causa da emoção. Aí você acredita que você está vivendo uma realidade, mas você está criando uma historinha pelo histórico emocional lá do passado. Os ensinamentos de Joy, ele vem com base nisso, com base de que a gente carrega um corpo que sente, só que a gente não sabe sentir. Mulheres pararam de sentir. Mulheres pararam de olhar para os sentimentos. Aí você vamos trazer uma outra, que adoro trazer metáfora para você entender. Você come todos os dias, né? Sim, Michelle, eu como todos os dias. Você escova os dentes todos os dias. Já virou uma programação. Porque o que fizeram você acreditar? Ó, essa Matrix fez a gente acreditar que a gente precisa escovar os dentes. Isso traz bom hábito, certo? Sim. Isso traz um hábito melhor? Traz. Porque senão a gente tem acúmulos ali. Porque eles entenderam que os seres humanos, eles criaram uma pasta, eles criaram uma escova de dente, porque eles viram que se eu vou fazer isso com os seres humanos, a gente já tem um preventivo para que ele não desenvolva tantas complicações bucais. Perfeito? É muito bom. Mas vamos entender isso com as emoções? E por que você não faz detox todos os dias com as suas emoções? Porque todos os dias você sente. Você não sente? Eu sinto. Todos os dias você cria problemas. Todos os dias você pensa o pior da vida. Todos os dias, preocupação, tensão. E por que você não faz isso? Sim, porque te ensinaram que toma um remédio.
E eu falo assim para vocês, não, só para vocês entenderem, que não é o culpado o remédio, é todo um input que fizeram a gente acreditar. O input ali fizeram a gente acreditar que a solução é aquilo ali. Não, aquilo ali é só para amenizar o sintoma. Só que o que você tem que entender? Que você tem que aprender a sentir. Por que você não faz detox dos pensamentos? Por que você não faz detox dos seus sentimentos todos os dias? Você escova os dentes, você prende o cabelo todos os dias. Aí tem mulheres que pensam assim, não, mas eu fiz lá uma vez. Mas é todos os dias. Todos os dias você tem que sentir paz e tranquilidade. Mas e por que eu não sinto isso, Michelle? Sim, porque você está vivendo uma programação. E por que eu não sinto isso? Porque você está vivendo uma programação com base em todo um passado, né? E todo o passado. Como que foi a sua infância? Grande parte das mulheres vem de lares destrutivos. Grande parte nós vivemos em lares destrutivos. Nós vivemos em lares também. Ah, Michelle, mas a minha infância não foi tão difícil. Não foi. Mas seus pais curaram as dores emocionais deles? Não, não curaram. Então você tem muita coisa para trabalhar. Porque não é sobre ter, é sobre sentir. Quando os seres humanos entenderem isso, que não é sobre ter, é sobre sentimentos. Nós somos seres emocionais, e por que não olhar para isso? Que eu entendi que é a causa de grande parte de uma química no corpo que já está vivendo sempre no passado. Aí você quer 2026 diferente, 2027 diferente, mas você tem uma identidade que você criou lá com base no passado e você vive no presente. Você vai mudar? Não. Você vive uma programação mental. Você mudou essa programação mental? Não. Você mudou o seu estado emocional? Não, Michelle, não. Então não tem como. Você vai sempre repetir o passado. É por isso que o passado vem através de relacionamentos, vem através de repetições do trabalho, vem através de situações da sua vida, vem através do dinheiro. Não é coincidência, é repetição emocional. Michelle, o dinheiro. Dinheiro é emocional, relacionamento é emocional, trabalho é emocional. Como você criou a sua vida é toda emocional. E o caminho da mudança é tudo que o Joe Dispenza nos ensina. Se você não olhar para as emoções, não existe cura. E o que você vai fazer então? Aplicar a meditação. O ensinamento do Joe é muito simples. Você precisa romper o ciclo. E como que eu faço isso? Pensando diferente, sentindo diferente, criando um novo estado emocional diferente. E a meditação, ela vai te auxiliar, mas eu não consigo. Vai ter que praticar. Ele vai dizer assim, por quê? Porque você não é tão boa. Vai ter que praticar. Ah, Michelle, mas eu acho que daqui a um mês, por que a minha vida, eu já tô pensando, sentindo diferente, de hoje vai dizer assim, você não é tão boa assim. Às vezes é a mente querendo nos enganar, a gente ainda está vivendo. Ah, mas eu quero que o dinheiro venha. Você quer que o dinheiro venha? Muda o seu estado emocional. Mas eu quero viver um relacionamento. Muda o seu estado emocional. Porque relacionamento, né? Aí tem toda uma outra base também, que é vínculos emocionais. O parceiro vem através desses vínculos emocionais que a gente tem com outras pessoas. Acordos inconscientes. E o corpo aprende em estados emocionais. Por isso que eu falo que a constelação é maravilhosa, a hipnose é maravilhosa, que faz você alterar esse estado da mente. Só que as pessoas, às vezes, elas complicam, às vezes, as coisas. Ou eu acho que a internet, ou talvez, né, essas pílulas mágicas, as pessoas acreditam que exista. Eu vejo que existe. Eles são métodos muito mais rápidos. Só que existe treino, porque a gente vive hoje numa sociedade que ensinou os seres humanos que eles têm que ser, fazer, para ter. E aí fizeram o mínimo que é dizer para eles que eles precisam olhar para a mente, para as emoções, para o corpo.
Só que a gente está vivendo hoje, eu vejo assim, na melhor era de todas. Só que pessoas cada vez menos desinformadas sobre elas mesmas. E a meditação ela faz isso para que você entenda o que passa na sua mente, você cria, o que passa nos seus sentimentos, você cria. Coerência cardíaca, ele fala assim, ó, o meu coração emite um campo que você não vê, mas existe. Ciência é uma coerência cardíaca. Aí eu quero trazer um relacionamento feliz, mas eu envio para um campo quântico medo, rejeição, abandono. Ah, sim, o campo vai mandar o que para você? Mais estímulos disso. A sua realidade vai viver e ser conforme você sente, você acredita nos seus pensamentos. É, Michele, pois é. Ai, a minha vida é muito difícil. É, e vai continuar sendo, repetindo esses sentimentos e essas emoções. Porque para você é difícil, mas é porque os seus óculos te fazem enxergar isso. Quando você mudar o seu estado emocional, você muda suas escolhas. A gente quer mudar comportamento, só que comportamento não se sustenta a longo prazo. Se você não mudar toda uma base emocional, uma estrutura emocional, uma crenças limitantes, as suas interpretações sobre dinheiro, relacionamento, as suas projeções sobre, precisa que você compreenda que você é ali um ser emocional. Então a base é você olhar para as emoções. Aí eu vou contar a história do Joey aqui. Joey, ele conta muito sobre a história dele e tudo que ele teve que mudar sobre. Ele sofreu um acidente, foi através desse acidente que ele começou a investir nesse ensinamento, porque nossa, se eu conseguir, eu posso falar para as outras pessoas também que elas conseguem, que ele teve que construir a coluna dele. Ele sofreu um acidente, ele, lógico que ele ficou com medo, só que o que ele compreendeu? Que existe um campo, depois que ele compreendeu e chamou esse campo de quântico ali, que aquele campo deu vida para ele, aquele campo ele forma a matéria. Então, aquele campo ele pode reformular a minha coluna. E ele, como ele fez isso? Acreditando. Ele sentiu, ele visualizou a coluna dele e ele acreditou. Lógico que todo ele dizendo assim foi muito difícil, porque o pensamento via que ele não ia conseguir, que não sei o quê. Mas ele teve que fazer todo esse trabalho, né? E aonde eles disseram que ele ia ficar em cima de uma cadeira de rodas, ia ficar em cima de uma cama. Ele conseguiu isso em 3 meses. Eles não conseguiram entender. Em 3 meses ele já saiu do hospital e ele começou então a levar esse ensinamento. E é lógico que daí ele foi compreendendo mais, ele queria entender mais sobre isso, que ele não, para ele também era novo tudo isso. Mas a neurociência já está comprovando. Eu falo assim, Joy Dispenza, eu gosto muito do Joy, mas tem o Greg Braden, que ele fala também sobre essa matriz divina. É uma matriz, e você pode dar o nome que você quiser, não importa. A ciência já está comprovando que existe esse campo, é um campo invisível, mas ela não faz por você, ela faz através de você, porque quem escolhe é a sua coerência. Você está em coerência com esse campo. Esse campo, a Joy fala que esse campo ele é o quê? Ele é um campo que ele vai te entregar aquilo que você está sentindo. Que ele vai te entregar aquilo que você acredita, que nem ali. Mulheres, elas querem ter muito dinheiro. Ah, perfeito. Eu vou dizer aqui dos atendimentos. Eu quero ter dinheiro. Tá. Fazendo todo um trabalho, você quer dinheiro. Mas aí a crença dela é de quê? De que se eu tiver dinheiro, dinheiro separa a família. Se eu tiver dinheiro, eu tenho que trabalhar demais. Eu não quero trabalhar demais, porque daí quem vai ficar com os meus filhos? Aí não é. É toda essa estrutura que tem que ser mudada. Ele fala assim: ó, você precisa mudar essa identidade. Você vem repetindo ela há muito tempo, mas ela tá tão
não é arregada, é enraizada dentro de você que você acredita. Aí a sua mente ela vai te trazer exatamente aquilo que você acredita. Não é sobre o que você quer. Eu quero mais dinheiro. Só que você tem estrutura para receber. Eu vou trazer para vocês aqui, eu gosto muito que foi aonde também eu estudei o começo da minha jornada lá. Eu estudei muito, porque daí eu queria entender também. Eu gosto de entender, de buscar outras, digamos ali, religiões, para querer compreender muito os seres humanos. Querer, na verdade, no fundo, eu queria me compreender. Aí traz aqui, ó, a Cabala. Você pode dizer Cabala, Cabalá, tá? Aquilo ali. Não importa. Deixa eu ver aqui. Que eles colocaram aqui, ó. Deixa eu só. É que eu salvei. Olha, o que eles disseram. Isso daqui é muito profundo também. Que eu quero que você. Ó. Que eles colocaram assim, ó. E eu vim estudando para querer entender, porque no fundo eu queria entender a mente, entender como eu funciono, toda essa estrutura ali, né? Ó, eles disseram assim, ó, você não pode receber o que você não sustenta. O Criador, eu disse, coloca o nome que você quiser, só pode lhe dar as bênçãos para as quais você tem um recipiente. Será que eu quero ter mais dinheiro, mas eu tenho um recipiente para receber esse dinheiro? Eu quero ter um relacionamento, mas eu tenho um recipiente para receber esse relacionamento? Vamos olhar como recipiente. Se você receber bênção que ainda não consegue sustentar, o dinheiro desaparece, as oportunidades, elas não surgem, os relacionamentos se desfazem, o sucesso, no fundo, ele gera estresse e instabilidade. Porque vamos olhar assim, recipiente, um copo de 240 ml, ele pode conter um líquido de 360 ml? Não. O problema também não é a água. O problema é o tamanho do recipiente que está ali para receber. Ele não tem estrutura para receber 360, ele só tem para receber 240. Então, se o recipiente ele é pequeno, mesmo que eu queira a abundância, ela não vai vir. O problema ali, né, é esse recipiente. Então, você não precisa da abundância, você precisa entender que eu preciso o quê? De uma capacidade para receber. Eu preciso mudar esse recipiente. Esse recipiente é você. Você está ali jogando para Deus, para o Criador, que você quer mais dinheiro, quer um relacionamento, eu quero um trabalho, não sei o quê. Mas você já se perguntou, será que eu tenho estrutura para receber? Não tem. E Joe Dispenza, ele fala sobre isso, porque você vive uma programação do passado, uma estrutura que não vai fazer você receber, porque você tem um emocional de escassez, você tem medo, você tem falta, você tem carência. Você vai receber mais disso na sua vida. Então, o recipiente ali não é o culpado. É todo o conteúdo que está dentro do recipiente. Aí, mas eu quero abundância, mas e se o Criador te jogar abundância, que às vezes acontece isso com as mulheres? Ah, eu tenho um relacionamento, Michelle, incrível, meu marido é maravilhoso. Ah, mas eu sinto que eu me sinto perto dele tão incapaz. Nossa, ele me faz de tudo para mim e parece que eu tô sempre brigando com ele, porque você tem uma estrutura que diz assim, eu não mereço, não é para mim e tá. Porque no fundo você não curou o seu medo, a sua frustração, o seu recipiente. Você precisa mudar o seu recipiente. No caso dos seres humanos é mudar a nossa identidade. Porque você já tem uma estrutura de pensamento, uma estrutura emocional que você vive todos os dias ela. Aí, mas eu quero que o mundo mude. Ele não vai mudar se você não mudar os seus óculos, porque não é sobre o mundo, é como você enxerga esse mundo. E esse mundo, ele vai ser exatamente conforme a sua estrutura. Eu sei que é profundo falar isso, mas eu quero trazer isso para você refletir.
E quando Joe Dispenza entrou na minha vida, eu comecei a trabalhar mais em cima das minhas emoções. Em vez de eu querer sempre trabalhar, eu trabalhava muito em cima do dinheiro, do relacionamento. Eu comecei a entender assim, ó, dane-se isso, eu vou trabalhar em cima. Eu quero me sentir bem diante do dinheiro. Porque eu quero ter mais dinheiro. Todo mundo, eu quero ter mais dinheiro. Então eu vou entender o que eu sinto em relação ao dinheiro. O que eu penso em relação ao dinheiro. Eu vou falar para vocês, sabe o que vinha para mim? Michele, dinheiro traz briga. Ah, tá. Então eu tenho que curar esse pensamento, curar essa crença. Vinha para mim assim, ah, Michele, você quer mais dinheiro? Mas dinheiro requer mais esforço. E você ali, eu fiz de tudo, né? Eu fiz de tudo mesmo para estar nesse lugar aqui hoje, porque antes eu era funcionária pública. Tudo que eu sempre quis era trabalhar de casa, ficar perto das minhas filhas, levar lá para a escola, ter mais tempo com elas. E hoje eu vivo isso, né? Porque eu construí isso internamente. Lá atrás não foi fácil sair daquele emprego público, porque eu tinha uma estrutura interna dentro de mim que me fazia acreditar que eu tinha que ficar ali, mas eu tive que mudar essa estrutura interna para hoje viver o que eu vivo. Só que a gente quer viver o que a gente quer sem mudar a estrutura, é por isso que não se consegue. Ah, Michele, mas eu quero, que nem ali, me curar que nem o Joe. Então você vai ter que acreditar que nem o Joe. Você vai ter que mudar toda uma estrutura, que é isso que ele ensina. Que não é sobre o ter. Você tem que entender, você quer ter, então você precisa mudar o ser. Existe uma fórmula, que é uma fórmula mágica que eu compreendi, que nem eu falei para vocês, ó, existe ali, a vida é uma espiral, né? Ó. E eu entendi que a vida é uma espiral, ela vai me levar para cima. Todos nós estamos aqui para evoluir, crescer e expandir. E essa espiral ela é para cima, ela é crescente. Só que quando a gente fica estagnada é porque a gente no fundo está descendo, não está olhando para aquilo que precisa ser visto. Aí eu entendi que existe, ó, essas três fases, tá? Essas três fases aqui, ó. E o que a gente quer? Eu quero ter carro, quero ter dinheiro, quero ter um relacionamento feliz. Eu quero ter. Eu quero pular toda essa estrutura antes. Aí Joey fala assim: o ser. Mas quem você tem que se tornar para ter aquilo? Ah, mas eu quero ter. Eu só quero ter. Mas você não fez as perguntas certas. Ah, você quer ter? Mas quem eu tenho que me tornar antes? Para que assim eu haja. Para que assim eu tenha. É isso que o universo vai te entregar. Não é eu quero ter se eu não tenho estrutura. Porque se você não tem hoje, é porque você não tem essa estrutura. E o que é a primeira fase? É mudar o ser. É mudar a identidade do ser. Para quê? Para que depois eu haja. O meu fazer não depende, não vai vir, não é um milagre. Não é assim, vou pensar e amanhã, puf, pílula mágica. Penso, veio. O que eu tenho que fazer, a minha estrutura, agora já está mais compatível. Eu já posso me movimentar para alcançar aquilo que eu busco. E assim é a nossa jornada da vida. Então eu quero ter algo perfeito. Então a sua pergunta principal seria: não importa, eu quero ter mais dinheiro, quero ter um relacionamento, quero ter um trabalho, não importa. O ser. Quem você precisa ser? Aí você vai entender que é o que Kabbalah fala, o seu recipiente. Porque o seu recipiente, se você não tem, é porque ele está ali recebendo. Nós sempre estamos recebendo desse Criador. E a gente está recebendo conforme o nosso recipiente. Mas eu quero ter aquilo. Então você vai ter que mudar a estrutura do seu recipiente. Porque senão eu não vou agir, eu não vou fazer a minha parte, porque o Criador ele não vai fazer por você. Ele vai te dar ferramentas, ele vai te dar pessoas. Vai botar assim, tá vendo? Ó, agora
você tem que buscar essa pessoa porque ela vai te ajudar a quebrar essa crença, mas você tem resistência. Pessoas ali, ele vai colocar, às vezes, um recurso na sua frente, mas você tem resistência de fazer. Então você tem que procurar. Ele sempre vai colocar pessoas para te auxiliar, mas ele não vai fazer por você. Ele vai trazer ferramentas, trazer pessoas, trazer os recursos, mas o passo é: você tem estrutura para receber? Não. Então você tem que primeiro trabalhar a sua estrutura interna para ter coerência, porque daí o campo ele vai entender e vai trazer para você, porque você tem coerência. Corpo e mente estão trabalhando no ser, e o ser ele pode fazer. E se eu posso fazer, eu estou disposta a receber desse campo, desse criador, sem medo. E eu quero convidar você, já vai lá no meu Instagram, eu sou Michele Dias, para você entender mais, já começar a sua jornada. Se você sente que já é o passo, já convido você, vamos trabalhar na Jornada da Liberdade Emocional, tem a sessão Constelação Familiar Prêmio, tem a sessão Emocentizar. A sessão Emocentizar eu fiz muito pensando no Joy, porque ela é toda essa estrutura justamente para ensinar mulheres a sentir. Mulheres estão tão desconectadas delas mesmas. Eu falo para elas, sente o corpo. É para comer, beber, para onde que eu vou? Porque a gente foi ensinada aqui. A gente não pode mostrar nossa vulnerabilidade, que sentir é feio, que eu não posso sentir raiva de papai e mamãe, que, ai meu Deus do céu, eu não posso parar. Eu falo assim, para e sente. E a mente fica ali, para e sente. A sessão Emocentizar, ela foi criada pensando no Joy. E ensinar aquilo que para mim fez todo, e eu aplico isso na minha vida como se fosse para mim escovar os dentes hoje. Por quê? Porque a sociedade nos ensina a ter medo. Assina a gente a ter medo, falta, tristeza, rejeição. Não vai parar de ter. O problema não é o parar de ter, é como eu reajo diante disso. E eu vou tendo que entender mais sobre mim e trabalhando todos os dias. Todos os dias, igual escovar os dentes. Porque eu quero a minha espiral ir para cima. Eu não sei a sua, mas eu quero a minha espiral indo para cima. Ó, eu vou trazer para vocês, ó. Antes da gente terminar aqui, ó. Dentro da sua espiral, ó, existe vários desafios, ó. Aí a vida é uma espiral. Eu não fiz nada aqui, é relacionamento. Aqui é dinheiro, aqui é a minha profissão, aqui é a sua autoimagem, aqui é sua saúde, aqui é a relação com seus pais, aqui é a sua relação com seus. Olha todos os desafios aqui, ó. Aí você, ó, você ressignificou, curou isso daqui, digamos? Não. Aí você vem, passa aqui. Ai, Michelle, tá numa dor. Você curou? Não. Aí vem, vai passando, ó, todas elas, ninguém curou nada. Aí você fica só aqui, ó. E a vida tá falando assim, ó, cura isso que daí você vai pular para cima. Porque aqui em cima, você tá livre de desafio? Não, mas vai vir outros diferentes, ó. Vai vir outros também aqui. E se eu não curei esses aqui vão para cima também. Ah, mas eu curei aqui do relacionamento. Tá, então não tenho aqui agora. Mas eu vou ter que olhar para os outros. E pode vir também de um relacionamento, uma outra questão para ser trabalhada. E tá tudo bem, faz parte da evolução. Porque talvez você queira um recipiente agora, não, mas agora eu quero uma outra coisa. Ah, mas agora eu quero viver uma outra coisa. Esse relacionamento. Ah, então você tem que entender. Ah, eu quero ter. Se você não entender que essa vai sempre viver, sempre ter essa estrutura. Ah, mas eu quero ter algo. Ah, é? Então você vai ter que ir lá se perguntar, mas quem eu preciso me tornar? Qual é o sentimento? O que é a crença? Porque daí eu ajo, eu faço. Eu, não é o outro. Não é o relacionamento que tem que mudar, sou eu. Porque são as minhas escolhas. Diante do dinheiro, relacionamento, profissão. Não existe o acaso. Existe coerência, recipiente. E aquele recipiente é o que você recebe. O que está no seu? Ah? Então vai lá no meu Instagram, eu sou Michele Dias, te aguardo lá. E já vamos começar a sua jornada.